Esta obra define a essência religiosa da doutrina espírita, como sendo a do cristianismo reditivo, restaurado pela interpretação que os espíritos deram aos textos evangélicos. Ela mostra o poder do amai-vos uns aos outros nas mais diversas situações da vida, quando deixamos o nosso amor fraterno guiar a nossa mente e o nosso coração, as nossas mãos e os nossos passos, para que tudo se equilibre ao nosso redor. É um livro de consolações e de orientações seguras que os Espíritos nos legaram como apoio e roteiro de nossa vida. No final desta obra, há um índice analítico dos assuntos, reunindo em ordem alfabética todos os verbetes que podem interessar aos estudiosos. Allan Kardec, quando redigiu seus livros, escreveu para o povo, em linguagem simples, e sendo esta uma tradução literal, a linguagem simples original ficou preservada. O Evangelho segundo o Espiritismo. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós nos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado e se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazei as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Introdução, objetivo desta obra. Podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última se manteve inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar. A bandeira sobre todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas pelas questões de dogmas. Aliás, discutindo-as, as seitas encontrariam aí sua própria condenação, porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Mas para os homens em particular, é uma regra de conduta abrangindo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas sobre as mais rigorosas justiças. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível de felicidade esperado, um canto de véu levantado sobre a vida futura. É essa parte o objeto exclusivo desta obra. Todo mundo admira a moral evangélica, cada um lhe proclama a sublimidade e a necessidade, mas muitos
o fazem confiante sobre o que dela ouviram dizer ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Mas poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem compreendê-las, quer dizer, infrutiferamente. Os preceitos de moral disseminados aqui e ali, confundidos na máxima de outras narrações, passam desapercebidos, tornam-se então impossível compreender o conjunto e fazê-lo objeto de leitura e de meditação em separado. Foram feitos, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno lhes rouba a ingenuidade primitiva, que lhes dá, ao mesmo tempo, um encanto e autenticidade. Ocorre o mesmo com as máximas isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Não são mais, então, que aforismos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias nas quais foram dadas. Reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento, não eliminando senão as coisas estranhas ao assunto. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, assim como a divisão por versículos, mas em lugar de nos prender a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzam tanto quanto possível uma das outras. A chamada dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação vulgar, julgando-se oportuno. Não haveria aí senão um trabalho material que, por si só, não teria sido senão de uma utilidade secundária. O essencial não era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação às diferentes posições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral não são inteligíveis, muitos mesmos não parecem racionais, pela falta de uma chave para compreender-lhes o verdadeiro sentido. Esta chave está inteiramente no Espiritismo, como já se convenceram aqueles que o estudaram seriamente, e como ainda o reconhecerão melhor mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Por toda parte encontram-se seus vestígios nos escritos, nas crenças e sobre os momentos. É por isso que, se ele abre horizontes novos para o futuro, derrama luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, ajuntamos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditas pelos Espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem saído de uma fonte única, elas teriam podido sofrer uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os Espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra é para uso de todos. Cada um nela pode achar os meios de conformar
sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, por outro lado, as aplicações que lhes concernem mais especialmente, graças às comunicações estabelecidas de hoje em diante de um modo permanente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos, não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado em praticá-la pelos conselhos dos seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho.